A deputada federal Carla Zambelli, mais uma vez, põe em descrédito o movimento intervencionista. Em resposta ao Twitter que a deputada Carla Zambelli tuitou nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, eu, Alexandre Neves, em resposta digo: o deputado Rodrigo Maia, o ministro Toffoli, o amigo do meu pai e outros bandidos delatados com processos engavetados no STF, continuam ditando os rumos da nação brasileira, criando leis anticristãs e tramando a derrubada do presidente Jair Bolsonaro. E as ruas em apoio ao presidente não fez com que esses bandidos recuassem ou mudassem a posição política comunista a qual eles pertencem. Pelo contrário, o que se vê é o STF fazendo ataques gratuitos contra as nossas Forças Armadas, instituição de maior credibilidade no Brasil, chamando-os de genocidas e chegaram ao ponto de intimidar o general Heleno, se caso ele não comparecesse a prestar depoimento no STF, que o trariam à força na vara. Além do mais, o Congresso está criando leis que censuram a liberdade de expressão e a lei do aborto, para gestantes de até 5 meses e meio terem o direito de tirar a vida que elas estão carregando em seu ventre, e outras aberrações que são abominações para o Deus da Bíblia. E não adianta o presidente Bolsonaro vetar essas leis. O senador Davi Alcolumbre disse que derrubará os vetos do presidente. Estamos debaixo de uma ditadura de toga, onde 11 ministros estão acima da lei, retirando o poder constitucional do presidente, mandando fazer busca e apreensão e ordenando prisões contra aqueles que dizem a verdade sobre eles. A tolerância aos corruptos por parte da maioria dos brasileiros fez com que eles se tornassem o que são hoje, tiranos que não respeitam a Constituição e a opinião pública. E à senhora deputada Carla Zambelli digo: é mentira que nós intervencionistas queremos o fechamento do Congresso e do STF. O que nós queremos é uma intervenção no STF feita pelas nossas Forças Armadas para a destituição dos 11 ministros do STF por atos inconstitucionais e por procrastinação, por não julgarem os milhares de processos engavetados dos ex-presidentes, governadores, prefeitos e deputados e senadores, que roubaram centenas de bilhões de reais dos cofres públicos, e também por não julgarem os processos dos atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia Botafogo e Davi Alcolumbre. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Digo à igreja. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, você vê Deus reprovando a tolerância que a igreja estava tendo com aqueles que estavam praticando coisas abomináveis no meio da igreja. Você também vê a intolerância de Jesus contra aqueles que transformaram a casa de seu pai de casa de oração para casa de ladrões e salteadores. Cristãos de todo o Brasil, é preciso pôr em prática o cristianismo, agir como Jesus agiu, expulsando os bandidos e salteadores dos cargos de representantes do povo. Bandidos que roubaram o dinheiro da educação, saúde, segurança e da merenda escolar. Eles não representam a Santa Igreja do nosso Senhor Jesus, que derramou seu sangue para nos salvar. Nós cristãos somos a maioria do povo brasileiro. Segundo o IBGE, somos 83% da população. Nós, como igreja, temos o poder e o dever de retirá-los. Somos a maioria. Democracia é a vontade da maioria e o cumprimento da lei. No artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo, que pode ser exercido diretamente. Então nós damos uma ordem direta às nossas gloriosas Forças Armadas. Que o presidente Jair Bolsonaro permaneça no cargo de presidente da República, juntamente com seus ministros e toda a sua equipe, e que haja uma intervenção no STF e no Congresso Nacional, interrompendo o trabalho nas duas casas, que seja instaurado o Supremo Tribunal Militar para julgar o impeachment dos 11 ministros do STF que estão engavetados na mesa do senador Davi Alcolumbre
e também façam um julgamento de todos os parlamentares que estão com processos engavetados no STF. Feito isso, o presidente Jair Bolsonaro nomeará 11 novos ministros para o STF e no Congresso só ficarão os parlamentares que não cometeram crimes e no lugar daqueles que foram condenados deverão ser substituídos por seus suplentes, não havendo novas eleições. E também a elaboração de uma nova Constituição feita com a participação de juristas ilibados e do povo. E no seu texto deverá estar incluso a criminalização do comunismo, assim como o nazismo. Feito isso, que sejam retomados os trabalhos no Congresso e no STF. Isso é o que queremos, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículos 14 e 15 de 2 Coríntios, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Jesus e o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, dia 19 de julho é o Brasil em Brasília, pela intervenção militar com Bolsonaro no poder. Em frente ao QG do Exército, Forte Duque de Caxias, Avenida do Exército, Praça dos Cristais, às 9 horas da manhã. Quem não puder vir para Brasília, vá para a porta do quartel de sua cidade com pauta única. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Selva!